E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, esse vídeo aqui é muito importante para você que é pai e para você que é jovem, para você que é filho. Por que eu tô falando isso, mano? Ele é muito importante porque ontem eu tive que olhar para o meu filho e dizer para ele parar de jogar xadrez, certo? Mas eu preciso contar o contexto total dessa minha atitude, que é a seguinte: eu amo o jogo de xadrez. Eu acho o xadrez uma coisa que deveria ser ensinada nas escolas. Eu tenho certeza que deve ser ensinado lá no Hebraica, mas em escola pública ninguém vai querer que as crianças aprendam sobre estratégia, né? O grande barato para mim do xadrez é o seguinte: eu, quando comecei a jogar xadrez, eu comecei já depois de velho, já tinha 20 anos, né? Foi meu cunhado que me ensinou. E eu fiquei muito puto de estar sempre perdendo para ele, até que eu falei, não, vou ler um livro, né? O livro básico de xadrez. Depois comecei a ler um livro intermediário, depois um livro mais avançado de xadrez, porque foi apaixonante para mim, porque eu comecei a olhar o xadrez como uma espécie de jogo de guerra. Eu não me via como um ser humano que estava jogando xadrez. Eu me via um ser humano que tinha o poder de um exército na sua mão, tipo um rei. E se você joga xadrez, você logicamente sabe, mas para você que não joga xadrez, o xadrez funciona assim: ele existe uma hierarquia de pedras, certo? Ou de peças. Então, às vezes falo peças, às vezes eu falo pedras. Por exemplo, o peão seria, entre aspas, o que vale menos. Depois você tem cavalo e bispo, que tem valor iguais, certo? Depois você tem a torre, depois você tem rainha, depois você tem o rei. Dá a impressão que o rei é a peça mais forte do xadrez, mas na verdade ela é a peça mais fraca, mas ela é a peça principal. Por quê? Porque o xadrez termina no momento em que o rei é derrubado, certo? A rainha pode parecer a peça mais forte, mas na verdade ela só é a peça mais poderosa, já que ela também está suscetível a... Suscetível? Estou usando certo essa palavra? Suscetível a morrer até por um peão. Mas olha que louco isso. Eu tentei ensinar xadrez pro Jamal há uns 4 anos atrás, quando ele tinha uns 6 anos. E ensinei o movimento das pedras e tal, mas ele não se interessou naquele momento. E eu ensinei também o meu filho Kaique a jogar xadrez, mas num determinado tempo ele também não teve o mesmo interesse. Talvez porque eu sinto uma paixão pelos xadrez que eu não consegui passar para eles. Talvez por isso. Entendeu? Então isso sempre me deixou um pouco triste, né? Pô, porque é muito foda você poder fazer uma coisa com seu filho que você gosta e de repente perceber que ele gosta também e partilha esse amor. Assim como eu tenho amor pelo skate e o Jamal partilha esse amor junto comigo. O Jamal ama andar de skate. Assim como eu tenho amor por jogar videogame e o Kaique partilha isso comigo. O Kaique gosta muito de jogar videogame. Só que com o xadrez isso não aconteceu. Obviamente eu fiquei triste, né, mano? Falei, porra, mano, queria tanto que meus filhos jogassem xadrez junto comigo, mas eles não quiseram, não tiveram o mesmo amor que eu. Eu acho que foi até um pouco de erro meu por eu passar essa paixão e não conseguir fazer eles enxergarem como eu, entendeu? Eu não consigo olhar para um tabuleiro e ver isso daqui, ó. Eu não consigo olhar para o tabuleiro e ver uma rainha apenas, ou ver um cavalo apenas. Eu vejo, sei lá, eu jogo xadrez como quem joga Age of Empires. Se você já jogou Age of Empires, você entende o que eu tô falando. A minha mente vê as peças se mexendo, a minha mente vê um campo de batalha. E por pensar assim como campo de batalha, eu vivi muito tempo da minha vida eu falava enxadrezista, mas tá errado, os meus inscritos me corrigiram, que é enxadrista, certo? E eu vivi muito tempo essa coisa o xadrez é uma batalha e você tem que eliminar o seu adversário, não interessa o que você tem que fazer, então você tem que sei lá, sacrificar pedras e tal. Até o dia em que eu comecei a olhar o xadrez não como uma maneira de guerra. Eu comecei a usar o xadrez como uma maneira de vida, de liderança, certo? Por que eu comecei a fazer isso? Porque no xadrez você começa a pensar assim, você começa a imaginar quais jogadas a outra pessoa vai fazer. A gente chama isso de pensar 2 jogadas à frente, pensar 3 jogadas à frente, mas nada mais é do que você pensar nas consequências das coisas. E eu trouxe essa coisa do xadrez para minha vida. Então eu comecei a viver o xadrez. Eu parei de jogar xadrez e comecei a viver o xadrez. Mas é difícil você explicar isso para uma criança de 10 anos, principalmente uma criança que nem o meu filho, que não tem problemas.
O Jamal é uma criança que tem tudo na vida dele. Ele tem os pais do lado, ele tem comida na mesa, ele tem um teto. Ele passa o dia comigo, ele absorve meus conselhos todos os dias. Todos os dias eu dou conselhos pro Jamal. E eu sou o tipo de pai que não cria filhos para si. Eu crio filhos para o mundo. E a parte mais difícil de você criar filhos para o mundo é quando você tem que reconhecer que seus filhos têm problemas, que seus filhos têm defeitos. E cabe a você fazer o possível para que ele consiga resolver esses defeitos, resolver esses problemas. O Jamal tem vários. Então eu não posso muitas vezes ficar passando a mão na cabeça dele e dizer não, é só porque você é criança, não, isso e aquilo, não, aí ele é só uma criança. Não, eu não posso fazer isso com meu filho. Isso seria de uma extrema crueldade. Eu ver que meu filho tem um defeito, tem um problema e eu não corrigir esse problema. Mas aí o que aconteceu? De uns tempos pra cá o Jamal começou a querer jogar xadrez e me pediu pra gente jogar. Só que eu, pra não ficar empolgado, né, de nossa, finalmente meu filho quer jogar xadrez, porque obviamente ele tem um motivo por detrás disso, e o motivo é mulher, porque quando você vê um homem do nada querer fazer alguma coisa, pode crer que tem uma mulher envolvida ali. Até os 13 anos do Kaique, ele não era muito chegado a banho, e de repente esse moleque apareceu na minha casa cheiroso, logo eu imaginei que ele já tava com alguma mina. Não quer dizer que o Jamal quer ficar com essa menina, mas quer dizer que essa menina provocou o Jamal, porque ele falou pra mim que estava jogando xadrez com ela, e ela estava vencendo, entendeu? E ela provocou ele, ou seja, aí ele falou, não pai, vamos jogar xadrez, tal, não sei o quê. Aí, só que ele não me falou que ele estava perdendo pra uma menina, isso foi a Cleide que me falou. Falou, você sabia que o Jamal só quer jogar xadrez com você, que ele tá perdendo pra uma menina, tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, vamos jogar xadrez. Beleza, Jamal, vamos jogar, vai. Aí todo dia eu jogo com ele só 3 partidas. 3 partidas. Em 2 partidas, eu arregaço com ele. Eu boto toda a minha experiência em cima de um moleque de 10 anos. Na última partida, eu procuro jogar com ele e usar essa coisa do, ó, Jamal, se você fizer isso, a consequência é isso, isso e isso. Se você fizer aquilo, podia ser melhor. Nunca faça uma jogada só por jogar. Tudo que você fizer, você tem que pensar. Entendeu? E aí o que aconteceu? Ontem, a gente jogando xadrez, aconteceu uma coisa assim que me deixou maravilhado, mas que eu tive que me conter, porque por dentro eu tava, mano, puta que pariu, meu filho é foda, mas por dentro eu tinha que ficar, não, beleza, Jamal, joga aí. E eu tenho mania de jogar com ele e assistir alguma coisa, algum vídeo, qualquer coisa, então é como se eu não estivesse prestando atenção nele. Porque eu não quero mostrar que eu tô inflamado, entendeu? Eu tô com o pé atrás, porque vai que do nada ele resolve parar, eu vou ficar puto, então eu procuro jogar com ele como se eu nem estivesse prestando atenção nele, e derroto ele e tal, e na terceira eu paro e não, eu falo, ó, Jamal, você errou nisso, acertou naquilo. Mas ontem aconteceu uma coisa que foi o seguinte, ontem ele fez uma jogada, e isso é maravilhoso, ele fez a jogada, e eu não entendi por que ele fez a jogada. E o que eu pensei? O Jamal fez essa jogada só por jogar. Aí perguntei, por que você fez essa jogada? Aí ele falou assim, não pai, eu fiz essa jogada por causa disso e disso. Ou seja, ele pensou 2 jogadas à frente. Aí eu falei assim, mas Jamal, se você fizer isso, eu vou comer a sua pedra, eu vou comer a sua rainha. Aí ele falou, mas como assim? Como o senhor vai comer minha rainha se minha rainha... Porque ele não tinha visto que a rainha dele, no final da jogada dele, estaria à mercê de eu tomar a rainha dele. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, você sabe o que você acabou de fazer? Aí ele falou assim, eu acabei de fazer uma jogada errada, tá? Eu falei, não, Jamal, você acabou de pensar 2 jogadas à frente. O problema é que você não pensou 3. Que foda, porque senão ele teria visto que na terceira ele perderia a rainha. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, não pai, mas o que isso quer dizer? Eu falei, Jamal, você acabou de fazer uma coisa que transforma você num real enxadrista. Eu ia falar na hora enxadrezista, porque eu sempre confundo as 2 palavras. Transformou você agora, Jamal, você passou o patamar de só saber mover as pedras. Porque eu vivia dizendo isso pra ele, Jamal, não é porque você sabe mover as pedras, que você sabe o movimento das pedras, que você joga xadrez. Não é assim. Aí eu falei pra ele assim, Jamal, agora você tem que começar, você tem que parar de jogar xadrez. Aí ele me olhou assustado, falou, caraca pai, eu vou parar agora. Eu falei, não, Jamal, desse ponto em diante, do ponto em que você entende a consequência dos seus atos, você tem que parar de jogar xadrez e começar a viver xadrez. Você tem que começar a pensar xadrez. E aí entra a parte difícil, que é você conseguir explicar para o seu filho o que isso quer dizer. Aí eu dei um exemplo para ele. Todo dia eu tenho que brigar com o Jamal,
por causa do cadarço dele, que ele sempre esquece de amarrar o cadarço. Ele vai daqui na cidade Tiradentes com o cadarço desamarrado. Aí eu falei, Jamal, você tem que pensar o seguinte: se você... pense como xadrez, Jamal. Viva o xadrez. O que acontece se você não amarrar o seu cadarço? Aí ele, eu caio, pai. Tá vendo? Então você já pensou uma jogada à frente. Eu preciso amarrar, porque se eu não amarrar, eu vou cair. Uma jogada à frente. Aí eu falo, Jamal, você já pensou se você está atravessando a rua e cai 2 jogadas à frente? Ou tem a consequência de você não amarrar o cadarço, uma jogada à frente, porque você vai cair. Tem a consequência de você cair no meio da rua e pode ser atropelado, 2 jogadas à frente. 3 jogadas à frente, Jamal. Já pensou como vai ficar a sua família se isso acontecer? Você entende agora a importância? E outra coisa, Jamal, pare de pensar nas pedras como soldados. Pense nessas pedras como lideranças. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Porque também acontece às vezes do Jamal falar pra mim, pai, é só um peão. Essa pedra aqui, ó. Pai, é só um peão, ele não vale nada. Eu falo, Jamal, esse peão aqui pode virar uma rainha. É a peça mais poderosa do jogo. Uma rainha. Não é a peça principal, porque essa é o rei. Mas é a peça mais poderosa. Anda pra todos os lados. Esse peão pode virar uma rainha. Pensa nisso como uma liderança, Jamal, porque você provavelmente já ouviu a seguinte frase: Jamal, e o que a gente faz agora? Jamal, e do que a gente vai brincar agora? O meu filho tem uma liderança natural dentro dele. Eu gosto de pensar que ele puxou isso de mim, mas ele provavelmente só pode ter nascido isso com ele. Porque assim, acontece muito das pessoas, desde que eu era pequeno, de falar assim, não, negão, e agora o que a gente faz? Provavelmente com você aí de casa também isso acontece. Se você tiver essa coisa dessa liderança. E aí eu falei pra ele assim, falei, Jamal, agora você tem que viver xadrez. Então você tem que começar a pensar com seus amiguinhos, porra, o que eu vou fazer pra agregar com os meus amiguinhos? Porque eles estão perguntando pra mim o que eu devo fazer. Quando eu falei pra ele, isso não acontece com você, Jamal? Ele falou, direto, pai, direto acontece dos meus amigos perguntar o que a gente vai fazer, o que a gente vai brincar agora. Eu falei, tá vendo? Então, naturalmente, você já tem uma responsabilidade sobre você. Você não pode olhar os seus amiguinhos como soldados, a ponto de sacrificar um ou outro. A sua responsabilidade agora é maior. Por isso você tem que viver o xadrez. Tem que parar de jogar. Pare de jogar e comece a viver. Você vai ver como você vai melhorar e como você vai, de repente, derrotar o seu pai. Que hoje eu tô derrotando meu filho. Mas, ó, vou te falar, com 6 anos o Jamal já andava de skate melhor do que eu. Entendeu? Você não faz ideia do quanto eu tô feliz, mano. Do quanto isso, lógico, eu tenho que ficar... Tenho que segurar minha felicidade, não posso deixar ela ultrapassar, mas eu tô me sentindo feliz pra caralho com meu filho, orgulhoso pra caralho. Beleza? Talvez isso esteja acontecendo com você agora. Então comece a viver pensando nas consequências. O que vai acontecer se eu tomar tal atitude e tal, principalmente se você for líder, principalmente se você for um líder natural, onde as pessoas... Quer saber se você é um líder natural? É quando as pessoas começam a te perguntar, e agora? O que a gente faz? Nesse momento, filhão, você já virou um líder natural. Pensa você aí, jovem. Entendeu? É isso. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.